Oi, gente. Estamos hoje começando o estudo 3. Meu nome é Zilda Cavalcante, eu sou médica, geriatra e paliativista e médica da Central de Transplantes de Pernambuco. Vamos começar, então, hoje a nossa aula do estudo 3. E a gente vai falar sobre comunicação de notícias difíceis em saúde, que é o curso todo que vocês estão fazendo nessas 4 aulas. E especialmente no estudo 3 hoje, nós falaremos sobre o luto e seus impactos para a família, paciente e equipe. Começando com uma questão de ordem prática, né, a gente traz aqui esse exemplo, né, de vida real, em que uma filha, às escondidas, com muito medo, pergunta: doutor, meu pai vai morrer? Quanto tempo ele tem? E a resposta do médico é: veja bem, em algum momento todos vamos morrer. Na hora em que a gente responde dessa forma, a gente encerra a conversa. Muitas vezes, o profissional que responde dessa forma, ele responde porque ele tem uma dificuldade de lidar com a sua própria morte, com a morte das pessoas que lhe são queridas, e, portanto, também tem uma dificuldade de lidar com a morte do paciente ou de algum familiar. Então, às vezes, a gente responde dessa forma porque a gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções do outro. Mas, de fato, quando a gente responde assim, a gente constrói um muro, a gente encerra uma conversa que muitas vezes poderia ser acolhedora para aquela pessoa, porque quando a pessoa faz uma pergunta dessa é porque ela está sofrendo. E ela precisa de acolhimento mais do que de respostas. Tanto que tem uma máxima na comunicação que a gente diz que a gente se preocupa mais em responder do que em compreender. E o principal não é responder, o principal é compreender, para de fato poder tentar ajudar as pessoas. Como a gente hoje está falando especialmente das questões relacionadas ao luto, né, a gente vai trazer algumas reflexões relacionadas às questões do luto e das perdas na vida da gente, né, na vida de nós todos, seres humanos. E Ana Cláudia Arantes, que é geriatra, paliativista em São Paulo, ela diz: é mágico como a dor passa quando aceitamos a sua presença. Olhemos para a dor de frente, ela tem nome e sobrenome. Onde reconhecemos esse sofrimento, ela quase sempre se encolhe. Quando negamos, ele se apodera de nossa vida inteira. É aquela história que diz assim: toda vez que a gente ouve um gatinho miando numa sala e a gente chega na porta e volta com medo do gatinho, ele vai cada vez mais se transformando num leão, né? Se a gente abre a porta e encara ele de frente, talvez a gente descubra que ele é só um gatinho. A importância da gente aceitar, né? Aceitar as coisas como elas são. E isso, por incrível que pareça, diminui o sofrimento. Na hora que a gente briga com algo, a gente se agarra mais com aquilo, a gente sofre mais com aquilo. Então, aceitar a morte como parte da vida, aceitar a nossa própria morte faz com que a gente viva melhor. É importante que a gente tenha essa noção e que a gente, quando a gente pensa na nossa própria morte, a gente vive cada dia mais intenso. E a gente aceita a morte quando ela vier. Da mesma forma, a gente precisa trabalhar essa aceitação com as famílias e com os pacientes. Inicialmente conosco, né? Inicialmente com a gente mesmo, para poder a gente conseguir seguir ajudando os outros. E as perspectivas sobre a morte, né? Refletindo um pouco sobre a questão da morte. As atitudes perante a morte foram passando de uma aceitação espontânea, sendo ela incorporada como um fato natural, esperado e superado, para atitudes nas quais é considerado um tabu a morte interdita, vergonhosa e destruidora. Também os avanços científicos e tecnológicos de vários campos, aí se incluindo a medicina, contribuíram para estigmatizar a morte. Não mais natural, mas sim uma inimiga a ser vencida a qualquer preço. Tem uma fala de Rubem Alves, inclusive, que é muito profunda a esse respeito, em que ele fala exatamente isso, né? Que a gente
reconheceu a morte como um inimigo a ser vencido. E quando a gente age assim, a gente cada vez mais se afasta da vida, porque a gente se preocupa em ganhar da morte e a gente se esquece que, na realidade, estamos vivos e precisamos viver intensamente e bem, do melhor jeito. Então, assim, a gente precisa perceber que a morte, historicamente, lá no passado, ela era vivida como parte da vida. As pessoas velavam os cadáveres na sala de casa. As pessoas bebiam e comiam nos velórios e celebravam aquela pessoa. As pessoas riam do que aquela pessoa falecida tinha feito na vida, lembrava de coisas que ela disse e elaboravam o sofrimento e expressavam os sentimentos. E tudo isso fazia com que elas conseguissem superar melhor aquele momento de dor mais para frente. No entanto, hoje, o que foi que aconteceu com a modernização da morte? A gente vê que as pessoas só são autorizadas a morrerem em UTIs, longe da família, cheia de tubos, no frio, sozinho. E enquanto a gente sabe que UTI não é o melhor lugar para se morrer, a gente sabe que UTI é um lugar onde existe reversibilidade de quadro, onde existe chance de vida plena. E aí aquele sofrimento naqueles dias é necessário para que a pessoa se recupere. Quando existe uma irreversibilidade do quadro, já não há mais razão de se colocar um paciente na UTI, se expor ele ao distanciamento de seus familiares, à solidão, ao frio, ao medo, sozinho, né? Então, a gente entender que a morte ela não precisa ser modernizada, ela não precisa ser tecnológica, ela continua sendo a morte. E a gente só precisa entender quando a modernização e a tecnologia são úteis, porque elas são, sim, em muitas situações, e nesses casos bem indicados, elas devem ser utilizadas. Mas quando elas vão ser obstinação, quando elas vão ser futilidade, quando elas já não conseguem reverter um quadro, elas passam a trazer sofrimento. Então, que a gente reflita sobre como a morte era, né, e como a morte passou a ser, hoje, a morte interdita, a morte vergonhosa, a morte como um fracasso, é o fracasso da medicina, né, aquela visão de morte como um defeito técnico que precisa ser corrigido. A morte não é um defeito técnico, ela não é passível de correção, porque ela faz parte da vida. Né? A gente lembrar que o oposto de morrer é nascer e não viver. Viver e morrer não são opostos, porque a morte faz parte da vida e a gente precisa entender isso, que até morrer a gente está vivo e a gente precisa de vida plena e precisa reconhecer a morte como parte da vida e não como uma inimiga a ser vencida. Né? E ela não precisa ser interdita, ela não precisa ser vergonhosa, destruidora, inimiga. Ela não é para ser vista como algo que não é natural. Não, ela é natural e a gente precisa trabalhar isso na gente para poder a gente conseguir ajudar os nossos pacientes a poderem superar, né, e tentar ressignificar o sofrimento. O processo de morrer. Aí a gente tem alguns conceitos hoje, inclusive da bioética, que trabalham os conceitos e definições sobre o processo de morrer. Né? E aí a ortotanásia, a eutanásia, a distanásia e a calotanásia. E ainda a mistanásia. Né? Então, a gente vai falar um pouco agora no slide a seguir, detalhar sobre esses conceitos. O que seria a ortotanásia, começando aqui do último? Né? A ortotanásia, a morte em seu processo natural e inevitável, respeitando o direito da pessoa de morrer com dignidade, amparada por cuidados paliativos de preferência. A ortotanásia é a morte natural, é a morte no momento certo. É aquela pessoa que, por exemplo, tem um câncer avançado, já vem muito fraquinha, perdendo peso há muito tempo, já não consegue mais fazer quimioterapia, cirurgia, radioterapia, já não se alimenta bem, já está sem andar há alguns meses. E aí, nos últimos dias, ela começa já muito magrinha, já sem forças, já sem conseguir comer, já com muito sono, sonolenta, com a urina já deixando de funcionar. E ela vai ficando fraquinha em decorrência de uma doença muito avançada e sem condição de reversão. E a gente sabe que a morte vai chegar, que a morte está próxima.
essa é uma morte natural. E a gente amparar essas pessoas, protegendo elas do sofrimento, mas aceitando a morte como um processo natural, sem querer adiar a morte às custas de mais sofrimento, a gente está podendo promover a ortotanásia. E o que seria a eutanásia? A abreviação intencional da vida a fim de aliviar ou evitar o sofrimento do enfermo cuja morte é iminente. É numa situação em que a gente, para abreviar a morte de alguém que está sofrendo muito, a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer, que vai abreviar, vai antecipar a morte. A eutanásia, ela é crime, né? Ela é tipificada no Código Penal brasileiro como crime. Então, a gente, e, além disso, também vai de encontro a muitas convicções, né? Convicções religiosas, espirituais, filosóficas, e em outros lugares não, né? Mas a gente sabe que no Brasil, em alguns países do mundo, a eutanásia é aceita, né? Inclusive é aceita em respeito à autonomia das pessoas, mas no Brasil ela não é aceita. E o que a gente percebe, quem trabalha com cuidados paliativos, é que quando o paciente pede eutanásia, ele pede porque ele está sofrendo muito. Quando a gente consegue controlar os sintomas, melhorar a dor, melhorar a falta de ar, e o paciente se sente mais acolhido, ele não quer mais morrer, né? Porque quando a gente quer morrer, é porque na realidade, a gente tem medo do sofrimento que vem acompanhado com o processo de morrer. E o que as pessoas precisam, mais do que eutanásia, é de cuidado paliativo, é de um cuidado focado na qualidade de vida, de um cuidado focado no controle absoluto dos sintomas, no acolhimento da família, e assim a gente ajudar as pessoas. E o que seria a distanásia? A distanásia seria a tentativa de manter a vida a qualquer custo, com atos médicos desproporcionais que tornam a morte mais difícil, infligindo mais sofrimento ao paciente e seus familiares. É aquela coisa de adiar a morte às custas de sofrimento, quando a morte é irreversível. A gente já sabe que a morte é certa, não é possível de ser evitada, mas ainda assim a gente adia ela para que a pessoa fique viva mais um tempinho, só que essa vida não é boa, é uma vida às custas de sofrimento. É aqueles pacientes que ficam vivos num ventilador e não tem mais, dentro de uma UTI, não tem mais contato com a família, não tem nenhum contato que signifique vida, não tem vida plena, mas é adiada a morte às custas de mais sofrimento. Infelizmente, a gente ainda vê muita distanásia, e a gente imagina que com essas conversas que a gente está tendo, com a capacitação, com o estudo, né, com a promoção de reflexões dentro dos cursos de graduação da área de saúde, a gente cada vez mais vai fazendo com que não somente nós, profissionais de saúde, mas também pacientes e suas famílias entendam que a distanásia não traz benefício e não a desejem, não peçam, né, por distanásia, por estar na UTI, quando não só na UTI, a UTI é muito boa, é excelente quando tem indicação de UTI, né, mas a gente entender que nas situações em que não há indicação de UTI, não há por que a gente imaginar, né, que a gente vá promover saúde, né? Então, assim, as pessoas querem, não é porque ela quer ter saúde. Na UTI, quando a gente tem uma situação de irreversibilidade absoluta, de um quadro avançado, de uma doença progressiva, ameaçadora da vida, a gente não fala mais de vida, né? A gente fala de sofrimento e de processo de morrer prolongado. E o que seria a calotanásia? Né? A outra origem do termo provém de kalos, thanatos, kalos, boa, bela, thanatos, morte, significando a morte bela, nobre e exemplar. A calotanásia é aquela morte que, como o nome diz, é a morte bela, é a morte em que a gente se orgulha do nosso familiar que morreu de forma digna, de forma nobre. Né? É aquela mãe que sofre muito pela perda do filho, mas que sabe que ele morreu numa luta, uma luta boa, uma luta do bem, que ele morreu de forma digna, lutando não, mas vivendo o sofrimento de uma doença avançada, mas ele em momento nenhum perdeu a dignidade, a tranquilidade.
a serenidade, as suas convicções espirituais. E, ao final, a mãe diz, meu filho morreu, mas ele morreu dignamente, ele morreu sem perder a essência de ser humano dele. Né? Aquele, como existia na Grécia, né? Aquela coisa do orgulho da família, daquela pessoa que morre em batalha, que morre lutando pela pátria, né? Que era uma questão muito vívida na época, as guerras. Então, assim, a mãe que se orgulha do filho que morreu em batalha, meu filho morreu, eu sofro, a tristeza é enorme, mas eu me orgulho dele. Né? É uma história que pode ser contada. Essa é a calotanásia, é o significado, a beleza que pode vir com a morte, e que a gente leva isso com a gente, né? Quem fica aqui. Eu falei também na mistanásia, que não tem aqui, a mistanásia é conhecida como eutanásia social, é a morte antecipada por questões de violência urbana ou de falta de acesso adequado ao serviço de saúde. Então, é também um termo que pode ser lembrado. A gente traz aqui agora uma fala de Edgar Morin, que diz: é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. Eu vi esses dias um filme que me chamou a atenção e o ator chama a atriz para ir almoçar no dia do aniversário dela, para comemorar o aniversário dela, e leva ela para almoçar num cemitério. E aí eles fazem lá um piquenique no cemitério e ele diz que todos os aniversários dele ele gosta de comemorar no cemitério, porque ali ele se lembra da razão dele estar vivo. Ele se lembra que a vida dele é curta, que a vida dele é breve, que a vida dele tem um fim, mas que ele está vivo e que enquanto ele está vivo ele precisa viver digna e plenamente. Né? Eu acho que esse é um exemplo interessante para que a gente possa refletir sobre essa fala, né? E que a gente diz que a gente é a partir da morte que a gente enxerga a vida com toda a sua plenitude. E isso para mim, é verdade. Eu entendo isso como uma verdade que eu vivo na minha própria vida. Aqui a gente vai ter alguns estudos falando sobre esse tema. A gente tem aqui, essa é a tradução, né? Apoio ao luto para cuidadores familiares, a lacuna entre diretrizes e práticas em cuidados paliativos. Aqui é uma reflexão sobre o tanto que nós, enquanto serviços de saúde, enquanto assistência à saúde, precisamos melhorar. A gente sabe que os cuidados paliativos vieram muito para trazer dar essa mexida na forma como a gente vê e como a gente faz as coisas, mas ainda tem muito a melhorar, né? Porque o estudo aqui mostra que, apesar de serviços de cuidados paliativos, ainda não existe uma plena convicção de que, mesmo nesses serviços, os familiares se sintam plenamente acolhidos antes e após a morte de seus familiares. Então, isso a gente precisa ter como reflexão, porque a gente precisa de mais de serviços de cuidados paliativos, a gente precisa de mais ações paliativas, a gente precisa de mais conhecimento em cuidados paliativos por todos os profissionais de saúde e em todos os serviços a gente poder oferecer uma comunicação de qualidade, que é o que a gente está fazendo com esse curso, que é um pilar fundamental, um acolhimento à família, trabalhar a empatia e a compaixão. Então, tudo isso a gente precisa entender que faz parte da nossa assistência multidimensional, né, à saúde das pessoas. E que cada vez mais a gente precisa incorporar isso na nossa prática e que ainda tem um caminho grande a ser seguido para que a gente consiga isso. Aqui ainda falando sobre esse estudo, aqui essa fala que traz, apontando o luto como um conjunto de reações a uma perda significativa e pontua que nenhum é igual ao outro, pois não existem relações significativas idênticas. É muito interessante, né? A gente pensar que as questões são individuais. Acho que o estudo anterior ele também fala algo sobre isso. As questões são individuais, a gente não pode generalizar, né? Então, porque eu preciso fazer assim, eu tenho que fazer assim com todos. As pessoas são diferentes, né? Por isso que se diz que a medicina é ciência e é arte. Porque a ciência é porque a gente precisa das evidências médicas, a gente precisa estudar para entender o que funciona, o que não funciona, o que traz malefício mais do que benefício.
Mas, ao mesmo tempo, ela também é arte, porque a medicina como uma obra de arte, a relação médico-paciente, como uma obra de arte, ela não se reproduz. Né? Não existe uma obra de arte idêntica a outra, da mesma forma que não existe uma relação médico-paciente idêntica a outra. Né? As pessoas são únicas e a gente precisa entender que a gente trata de individualidades e a gente precisa aceitar esse desafio e incorporar isso na nossa prática. Aqui, falando sobre as questões relacionadas ao processo de luto normal e como a gente encarar vários aspectos, né? E aí tem um aspecto dos sentimentos, das cognições, das sensações físicas e dos comportamentos. A gente que vai lidar com os familiares e com os pacientes vivendo o luto, a gente acha que o luto é só quando a gente morre alguém, na realidade não é, né? É assim, a gente vive o luto com tantas perdas na nossa vida, às vezes é uma separação, às vezes é uma saída de um emprego, é uma mudança de casa, às vezes é uma notícia de uma doença, né, ameaçadora da vida, e às vezes é a morte de algum familiar querido. E quando a gente recebe essas notícias, o que ocorre com a gente a nível de sentimentos? A gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem culpa, ansiedade, sensação de solidão, de fraqueza, de desamparo, de choque, de alívio, às vezes de surpresa, de angústia, né? São esses os sentimentos. E quais são as cognições? O que é que está por trás? Qual o que faz com que a gente tenha esses sentimentos, né? Qual o nosso pensamento? É um pensamento de descrença, é um pensamento de confusão, é uma preocupação, né, pelas coisas que ainda podem acontecer em decorrência daquela notícia que a gente recebeu. É uma sensação de presença, às vezes alucinação, as pessoas às vezes ouvem coisas, veem coisas, né? Isso é cognitivo. Tem também os comportamentos, né? O que acontece no nosso comportamento quando a gente está vivendo esses processos de luto? A gente vai ter alteração do sono, tem gente que dorme demais, tem gente que não consegue dormir, né? Alteração do apetite, e aí vai ter gente que come demais e gente que para de comer, né? Vai ter os comportamentos distantes, aéreo, o isolamento social, não quer falar com ninguém, sonha, refere sonho com a pessoa que morreu, evita lembrar. Tem gente que toda hora está falando, tem gente que não quer lembrar, né, do falecido, suspiro, hiperatividade, fazer coisa demais para tentar ocupar um espaço que parece que é um espaço vazio, chorar, visitar lugares, carregar objetos que lembrem o falecido. Tem vários comportamentos que envolvem a questão do luto. E sensações físicas. Sensações físicas que muitas vezes simulam doença, né? Uma sensação de vazio no estômago, um aperto no peito, que às vezes leva a gente para emergência, imaginando que está tendo algum problema no coração, um nó na garganta, uma irritabilidade, né, com barulho, uma sensação de não ser mais a pessoa, uma despersonalização, uma sensação de falta de ar, fraqueza, falta de energia, boca seca, tudo isso pode acontecer durante o processo do luto. E aqui a gente vai ter só um paralelo entre a forma de encarar as fases do luto, né? Hoje a gente tende, assim, a entender que não existe nada rígido, né? A gente passou muito tempo acreditando, inclusive tem alguns slides mais para frente que a gente traz, porque a nível de conhecimento é importante, né? Que a gente fala sobre as 5 fases do luto historicamente estabelecidas por Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra radicada nos Estados Unidos, e que estudou muito sobre a morte, tem vários livros escritos que merecem a leitura, né? Roda da Vida, que é um livro excelente, que é a biografia dela, e Sobre a Morte e o Morrer, que também é um livro famoso dela. E ela falou sobre essas 5 fases do luto, estudou, mas é importante que a gente não tenha isso como rígido. A gente precisa conhecer, mas a gente não deveria ter isso como algo rígido, porque as pessoas vão de uma fase a outra, às vezes no mesmo dia, né? Às vezes eu começo no dia com raiva, no final estou aceitando, e na aceitação eu volto a ter raiva. E aí pode haver que a gente não estabeleça como algo rígido e a gente só reconheça quando elas aparecem. E a gente tem um outro autor, né, que fala também, já posterior a Elizabeth Kubler-Ross, que fala de uma outra forma, mas ele fala do entorpecimento inicial, depois uma fase de anseio, de protesto, de falta de aceitação daquela notícia ruim que a gente recebeu,
depois um desespero, aquela coisa de ficar muito desesperado, e depois a recuperação. Obviamente que essas fases também podem se alternar. Habitualmente, quando a pessoa se estabelece a aceitação ou a recuperação, fazendo paralelo com os dois autores, é quando já existe realmente um processo de tentativa de ressignificação, de resolução daquele processo de sofrimento. E a gente leva durante toda a nossa vida a lembrança e a saudade, mas passa a ser uma cicatriz, né? Então, do ponto de vista emocional, lógico, né? Não existe nenhuma fórmula especial para viver o luto. É um tempo de dor que deve ser vivido. Eu costumo dizer aos familiares e aos pacientes que, infelizmente, não tem atalho, né? Não tem como a gente receber uma notícia muito ruim e dizer assim, eu quero pular, né? Eu quero dormir 3 meses para quando eu acordar daqui a 3 meses isso ter passado. Isso não é possível, né? Porque se eu acordar daqui a 3 meses, eu vou deixar de ter vivido e eu talvez adoeça pelo peso que eu vou carregar por não ter feito ou por ter não ter podido viver plenamente aquele período. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que é um sofrimento, que sofrimento faz parte da vida e a gente acolhe o sofrimento. Lembra daquele slide que a gente passou logo no começo que dizia assim, não se agarre com isso, não se abrace com isso. Cada vez que a Ana Cláudia diz, né? Cada vez que eu aceito o sofrimento, ele meio que desaparece. Quando eu brigo com ele, ele aumenta. Então, tudo bem ficar triste. Né? A gente tem direito de ficar triste. A família tem direito de ficar triste. O paciente tem direito de ficar triste. Tudo bem, não tem problema. É chorar, chora. É ficar quietinho, é ficar quietinho. É ficar 1 dia, 2, 3, sem vontade de falar com ninguém. Não tem problema. A gente tem direito, né? A gente está passando por um sofrimento muito grande. Todo mundo está passando por sofrimento, tem direito de sofrer. E tudo bem, a gente vai viver aquele sofrimento e ele vai passar. E quando ele passar, a gente vai ficar melhor. A gente vai conseguir contar essa história e seguir para frente, porque vai continuar fazendo parte da história da vida da gente, mas a gente conta ela de forma digna, serena, e a gente segue. Então, é importante que a gente aceite, né? E é que a gente reflita sobre isso para poder ajudar as pessoas. Permissão de partida, um cuidado espiritual de enfermagem na finitude humana. Né? Interessante a gente entender que essa permissão de partida precisa ser dada, né? A gente, enquanto família, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa dar essa permissão de partida. Coisas que a gente vê, por exemplo, nos militares, como superior hierárquico, quando vai sair de um lugar, diz assim, permissão para retirada. E aí o superior diz, permissão concedida. Pois a gente precisa ter essa concessão, né? A gente precisa permitir que as pessoas possam ir quando elas não têm mais vida, quando a vida acabou. E tem um livro que eu recomendo também, que é do Dr. Derek Doyle, que é um paliativista escocês, Bilhete de Plataforma, em que ele coloca exatamente essa questão, que nós, profissionais de saúde, somos trabalhadores das plataformas de trem. Né? Lá eles têm muito trem, né? E eles têm a história de que lá a pessoa vai viajar, quando a pessoa vai viajar, ela compra um bilhete para viajar, e o familiar pode comprar o que se chama de bilhete de plataforma. O bilhete de plataforma, a gente compra um bilhete bem mais barato e a gente tem a condição de ficar junto do nosso familiar até a hora que ele embarca. É como se, quando a gente fosse viajar de avião, a gente ficasse na sala de embarque com o nosso familiar até a hora que ele entra dentro do avião. Então, ele faz a analogia e diz que nós somos os profissionais, eu pelo menos interpreto assim, né, que nós somos profissionais de saúde, aqueles que trabalham na plataforma. E a gente vai permitir, e a gente vai dar a permissão de partida para aquelas pessoas que estão indo embora, e a gente vai acolher elas até o último momento. Né? Esse é o nosso papel, e entender de comunicação é ferramenta essencial para esse acolhimento. A relação de ajuda como intervenção de enfermagem, né? É importante a gente também entender que a gente estabelece relação de ajuda com as pessoas, a gente estabelece relação de ajuda através da empatia, através da compaixão, através da boa comunicação, através das evidências, do estudo, do entendimento da individualidade das pessoas e das relações construídas. Então, é importante que, com tudo isso, a gente construa essa relação de ajuda que é terapêutico, vai ajudar as pessoas e nos ajuda também. O processo de elaboração do luto, né? Então, a gente precisa, como a gente disse, a gente precisa reconhecer o luto, né? Eu preciso entender que eu estou sofrendo, que eu estou em luto, e reconhecer isso.
precisa reagir à separação, recolher e revivenciar as experiências com a pessoa perdida, né? Então, eu preciso entender que houve uma separação de alguém que eu amo, eu admiti que eu estou com luto, eu estou vivendo um luto, reagir a essa separação, né, com tristeza, com saudade, com pesar, recolher e revivenciar as experiências, né? Às vezes a gente precisa lembrar da pessoa, precisa dizer o que aconteceu. Isso faz parte do processo de luto, isso não é ruim. Abandonar ou se desligar de relações antigas, reajustar-se a uma nova situação, né? A gente vai precisar, por exemplo, entender que aquela pessoa que fazia parte, por exemplo, da nossa rotina, ela não está mais presente, que a gente vai precisar se desligar para poder seguir, né? E aí sim reajustar uma nova situação, né? Em que a gente está vivendo sem mais a presença daquela pessoa, e reinvestir energia em novas relações, porque a gente segue na vida, né? Isso é necessário, isso é um processo importante para a elaboração do luto, né? E que a gente, que aqui está citado o autor, e que a gente precisa refletir sobre isso para tentar, inclusive, meio que guiar as pessoas nesse sentido e validar esse processo. Como ajudar um enlutado ou a família, né, que também está enlutada? A melhor maneira é estar junto à pessoa e estabelecer um vínculo de apoio. E cabe à equipe toda definir de qual forma realizá-lo. Aí tem algumas sugestões, né? Nós, enquanto equipe multiprofissional, precisamos estimular a ajuda mútua entre familiares. Né? Às vezes aquela coisa que diz que nós, seres humanos, somos fracos, por isso que a gente precisa viver junto, porque a gente precisa se amparar uns nos outros, né? E a gente precisa, às vezes, daquele que está um pouquinho mais forte, ou dois fraquinhos juntos, quando se apoiam, ficam mais fortes. Então, a gente precisa se juntar. E estimular essa relação de ajuda entre os familiares também é muito importante. Estimular suporte das redes sociais, igreja, clube, grupo de arte, muito importante. A gente não pode perder as oportunidades de intervir dessa forma enquanto profissional de saúde. Aconselhamento individual e ou familiar feito por um profissional da área da saúde mental, em especial os psicólogos, né, e psiquiatras. Então, é importante que a gente faça esse aconselhamento individual e familiar, mas entendendo que muitas vezes é o que a gente precisa de um aconselhamento profissional. E aí da importância do trabalho em equipe multiprofissional. Os grupos de apoio podem ajudar muito, a psicoterapia individual e ou familiar, o acompanhamento conjunto com o profissional. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar de um assistente social, a gente vai precisar de uma psicoterapia, ou às vezes até de uma medicação por um período por mais tempo. Então, isso tudo precisa ser feito de forma ampliada, vamos dizer assim. Segundo Elizabeth Kubler-Ross, um paciente em estágio terminal, na realidade, a doença em estágio terminal, né, um paciente com doença em estágio terminal e seus familiares podem passar por 5 fases do processo de morrer, que são as fases que eu falei, né, que foram definidas por Elizabeth Kubler-Ross, que a gente precisa reconhecer, né, a gente está estudando luto, a gente precisa reconhecer, mas precisa também entender que ela não é rígida, né? Então, a negação ela ocorre quando a gente nega, às vezes é aquela coisa, recebeu um diagnóstico, um exame que tem o resultado do diagnóstico de uma doença grave, e a gente diz que não reconhece o exame, ou que não reconhece o médico, que quer outro exame, que quer ouvir um outro médico, porque a gente não acredita, a gente nega, a gente acha que está errado, que não é assim. É um processo de defesa da nossa mente contra o sofrimento. Quando a gente faz isso, é porque o sofrimento é tão grande que a gente não consegue aguentar, e por isso a gente nega. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos reconhecer isso como uma expressão de sofrimento mental daquela pessoa, de reação de defesa. E a gente precisa respeitar isso também e ver como deve ser abordado. Não simplesmente dizer, não pode fazer assim, isso não existe. Às vezes a gente tem que ter um cuidado maior com aquela pessoa que pode estar em franco sofrimento, né? E aí a negação aqui ajuda a aliviar o impacto da notícia, servindo como uma defesa necessária a seu equilíbrio, geralmente em pacientes informados abruptamente e prematuramente. O paciente desconfia de troca de exames ou competência da equipe de saúde. Geralmente o pensamento que traduz essa defesa é não, eu não é verdade.
O médico deve respeitar, porém ter o cuidado de não estimular, compactuar ou reforçar a negação, né? Não pode reforçar a negação, mas a gente vai respeitar e vai acolher aquela pessoa e tentar ajudar ela. A raiva, né? O paciente já não nega mais, ele sabe, né? Que ele sabe que ele realmente tem aquele diagnóstico, que aquela notícia é verdadeira, mas ele tem raiva, ele não consegue admitir, ele tem raiva, ele se irrita, ele não admite que seja com ele, aí ele tem raiva de Deus, ele tem raiva do médico que não pediu o exame precocemente, ele tem raiva do familiar que deixou de levar ou de fazer alguma coisa, e aí ele tem raiva com quem está perto dele. Muitas vezes nós somos o alvo da raiva, e é muito importante que nessa hora a gente perceba que não é pessoal contra mim. Na realidade, aquela pessoa que está na minha frente está em franco sofrimento, e a forma que ela está encontrando de expressar isso é colocando na primeira pessoa que ela está encontrando, e às vezes essa pessoa sou eu que estou na frente dela. Então, eu não tenho que levar para o lado pessoal. Eu tenho que tentar respirar fundo, tentar me acalmar e tentar entender que aquilo ali é um processo do luto, é um processo de expressão do sofrimento mental que aquela pessoa está passando e que eu, como profissional de saúde, tenho que manter a minha calma e tentar ajudar aquela pessoa e não me sentir ofendido ou retrucar uma ofensa que ainda é pior. Né? A gente tem que entender que ali a gente está para ajudar, para acolher. Né? Obviamente que tem que ter um limite, que a gente não vai se deixar, vamos dizer assim, ser maltratado, mas a gente precisa entender que existe esse sofrimento por trás e que aquela pessoa que está na nossa frente precisa mais da nossa ajuda e do nosso acolhimento do que de receber raiva de volta, né? Então, o paciente já assimilou seu diagnóstico e prognóstico, mas se revolta por ter sido o escolhido daquela doença, daquela coisa ruim. Surgem sentimentos de ira, revolta, ressentimento, tenta arranjar um culpado por sua condenação, geralmente se mostra muito queixoso, exigente, procurando ter certeza de não estar sendo esquecido, reclamando atenção, talvez como último pedido, né? Não esqueçam que ainda estou vivo. Nesta fase, deve-se tentar compreender o momento emocional do paciente, dando espaço para que ele expresse seus sentimentos, não tomando as explosões de humor como agressões pessoais, é aquilo que eu falei, né? A próxima é a de barganha, né, ou negociação, é aquela coisa que é muito com Deus, né? Aquela fase que é com Deus, né? Que o paciente faz todo tipo de barganha, ele deixa de fumar, ele deixa de beber, ele faz negociações, né? Então, deixa eu viver mais um pouquinho, nessa fase eu já aceito, né? Eu já não, a raiva já meio que passou, mas eu tento negociar com Deus para ver se eu tenho um pouquinho de vida a mais. A depressão, né? Aceita o fim próximo. A gente sabe que essa é uma fase que é uma premonição, vamos dizer assim, da fase de aceitação, né? Quando a pessoa entra em depressão. E muitas vezes a gente quer medicar, né? Quer tratar essa depressão. Não é passível de ser tratada. Sempre, lembra que a gente falou? Ela precisa ser vivida. Ela precisa ser vivida para poder ser adequadamente superada. Então, às vezes, a gente vai ver aquela pessoa que está na depressão e ela precisa de acolhimento, ela precisa de cuidado, mas nem sempre precisa de remédio, né? E só porque a gente pensa assim, não, ele está com depressão, vamos dar um antidepressivo. O antidepressivo pode até ajudar, mas assim, teria que ser, ele não vai resolver a depressão e a gente não quer resolver porque a gente precisa passar por isso, porque é fisiológico passar por isso, para que a gente possa se recuperar. Então, aceita o fim próximo, fazendo uma revisão da vida, mostrando-se quieto e pensativo, é um instrumento na preparação da perda iminente, facilitando o estado de aceitação. Neste momento, as pessoas que acompanham devem procurar ficar próximas e em silêncio. Cabe ressaltar que o termo depressão não está sendo utilizado aqui para designar a doença depressiva, mas sim um estado de espírito. Por isso que eu falei que não é passível de ser tratado, né? É passível de ser acolhido e vivido, necessário, né? Que a gente viva. E o último, que seria a fase de aceitação, onde a pessoa espera a evolução natural de sua doença, pode ainda ter alguma esperança de sobreviver, o que é natural, né? Não há angústia, e sim paz e tranquilidade. A pessoa é aquela coisa da plataforma, né? A pessoa está com a mala pronta e ela está pronta para viajar, né? Então, às vezes a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente chora e pensa assim, eu vou ficar longe das pessoas que eu gosto, vou fazer essa viagem.
né? Vou ficar longe das pessoas, eu fico triste. Às vezes eu penso assim, eu podia ficar mais um pouquinho aqui, né? Quando a gente pensa que ainda pode sobreviver mais um pouquinho, mas logo em seguida a gente pega a mala e diz, tudo bem, minha mala está pronta, eu posso ir. Onde é que eu embarco, né? Então é nessa fase que a pessoa está, né? Fazendo a analogia da viagem com a morte, né? Procura terminar o que deixou pela metade, fazer sua despedida, se preparar para morrer, arruma a mala, né? Arruma tudo e resolve para poder ir embora. Essa questão é a questão da aceitação. Entendam o que a gente falou, mas essas fases elas podem se alternar e não se ocorrerem exatamente dessa forma. A gente pode estar com raiva, e aí depois a gente barganha, depois a gente volta a ficar com raiva, e depois a gente nega, e aí mais para frente eu estou com raiva, depois eu posso negar de novo e questionar se realmente é aquilo, se não é. Então, essas fases elas não são rígidas, é bom que a gente tenha isso claro. Fatores que dificultam a aceitação da morte, o desequilíbrio financeiro, né, que o tratamento da doença ou a falta daquela pessoa podem acarretar a família, as questões financeiras de ordem prática, de ordem material, elas podem piorar esse sofrimento, né, as dificuldades da pessoa em aceitar o cuidado, quando a gente adoece, muita gente que é muito proativo e cuidador e resolutivo, quando adoece que precisa que alguém dê um banho, que alguém faça algo, aquilo também causa um sofrimento, né? A necessidade da dependência, né? Como a gente vê as pessoas dizerem, eu não queria causar problema para meus filhos, eu não queria depender das pessoas, eu não queria precisar que alguém me desse um banho. História e elaboração de perdas anteriores e crenças com relação à morte, né? Para onde eu vou, né? Será que eu fui uma boa pessoa? Será que eu vou para um lugar legal? Será que eu vou para um lugar ruim? Né? Qual a minha elaboração, né? Será que eu vou encontrar com as pessoas? Eu vi que fulano morreu assim, né? E que momento em que a morte ocorre no ciclo da vida, quanto mais jovem for o paciente, mais difícil a sua aceitação, a morte de criança, a morte de adolescente, traz um sofrimento adicional, né? A morte súbita, que impede os familiares de elaborarem a morte, também pode causar sofrimento, né? Especialmente também em pessoas mais jovens. A fim de ajudar o paciente e seus familiares, o profissional de saúde pode ajudar a pessoa a enfrentar a crise, auxiliando a expressar seus sentimentos, né? Botando nome, dando nome aos sofrimentos. Você está triste, é normal estar triste, validar esse sofrimento. Ajudar a pessoa a descobrir os fatos, desmistificando fantasias e esclarecendo suas dúvidas, evitando especulações. Será que aquele exame ia fazer? O que aquela medicação naquele momento ia fazer? Né? Tentando trabalhar, não reforçar culpas, né? Que isso também não ajuda. Não dar à pessoa uma falsa confiança, oferecendo ajuda e reconhecendo a validade de seus temores, né? Tomar cuidado, né? Para não validar a raiva, para não validar a negação, né? E para reconhecer, dar nome, validar o sofrimento, e poder acolher aquela pessoa, né? Isso é importante. Não encorajar a pessoa a culpar as outras, né? Isso não ajuda, né? A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. A gente não encoraja, mas a gente também não pode tirar isso das pessoas. Muitas vezes elas carregam isso, precisam de um tratamento a nível profissional, né? Como a gente já falou, para fazer essa elaboração, mas a gente não pode reforçar isso, encorajar isso, né? Ajudá-la a aceitar ajuda, né? Eu digo para os meus pacientes, eu não quero ajuda de meus filhos. Eu digo, mas o senhor já passou quantas noites acordado com seus filhos quando seus filhos eram pequenos, né? Meu pai, um dia desse, estava dizendo, não quero que você vá me levar, não, porque eu não quero lhe dar trabalho, você vai ter que sair para me levar, não sei o quê. Eu digo, vem cá, quantas vezes tu me levou na escola? Quantas vezes tu me levou nas festas quando eu era adolescente, de madrugada? Por que agora eu não posso te levar, né? Então, assim, a gente reconhecer isso e validar isso nas pessoas é muito importante. Incentivar e sugerir uma reorganização das tarefas cotidianas para que a pessoa receba assistência. O que a gente precisa fazer para que essa pessoa admita que precisa de ajuda? As reações consideradas normais no luto. A gente já falou sobre isso, é um reforço, né? Sensações físicas, sensação de vazio no estômago, aquilo tudo que a gente já falou, isso é considerado como normal. Então, se a pessoa se queixar disso, ok, a gente vai viver isso, né? E acolher, e cuidar, né? E afastar uma outra causa, porque às vezes ela pode estar tendo realmente alguma coisa no coração. Quando não é, a gente tem que tranquilizar essa pessoa, que isso é normal, que ela está sentindo é pelo luto. Essas cognições diferentes também, a confusão, a preocupação, às vezes a sensação, a alucinação, a gente validar isso como fazendo parte do processo de luto. Os sentimentos de dor, de sofrimento, de revolta, de frustração, a insensibilidade, ela pode se manifestar como um período de indiferença, que não deve persistir por mais de 2 semanas. Quando isso demora muito, aí a gente precisa realmente pedir ajuda de um profissional da área.
os comportamentos associados, né? Que são os distúrbios do sono, do apetite, aquilo tudo que a gente já falou antes, que também podem ser validados como normais naquele período. Bom, eu acho que essa parte do estudo 3 a gente encerra aqui. Aqui vocês vão ter as referências, certo? Bibliográficas que foram utilizadas para fazer essa aula. E também a gente vai anexar no material complementar alguns links de vídeos para que vocês possam complementar o entendimento a respeito do que a gente falou hoje sobre o luto. Obrigada.